Fala, meu querido estudante, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre propriedades periódicas. Bem, a partir da organização dos elementos na tabela em ordem crescente de número atômico, nós podemos verificar que algumas propriedades possuem uma certa tendência de crescimento ou diminuição que pode ser previsível na tabela, e eu posso fazer comparações de um elemento com outro, comparando se um tem maior ou menor propriedade do que o outro. Vamos começar pelo raio atômico. Bom, o raio atômico ele vai dar fundamentação para que a gente entenda as outras propriedades periódicas que iremos estudar nessa aula. O raio atômico seria basicamente, de maneira simplificada, o tamanho do átomo, ok? Verificamos na tabela periódica, de maneira geral, que o raio atômico ele vai crescer na família de cima para baixo e no período da direita para a esquerda. Logo, temos o elemento Franci como o elemento de maior raio atômico. Vamos entender um pouquinho melhor essa propriedade aí. Bom, pegamos aqui um exemplo de dois elementos da família 1A, do grupo 1. O lítio, que está no segundo período, e o sódio, que está no terceiro período. Verificamos que o lítio tem duas camadas eletrônicas. O sódio possui 3 camadas eletrônicas. Logo, a gente pode dizer que o tamanho raio do sódio é maior do que o do lítio. Então verificamos aí esse crescimento para baixo nas famílias. Agora, quando eu comparo elementos em um mesmo período, o elemento que está mais à esquerda, devido a essa organização e ordem crescente do número atômico, ele vai ter um menor número de prótons. Lembra que quanto mais para a direita, no mesmo período, numa mesma linha, eu estou aumentando o número atômico, logo eu estou aumentando o número de prótons. Quando eu aumento o número de prótons, eu aumento a atração dos elétrons com o núcleo. Logo, esses elétrons da eletrosfera estão mais presos no átomo, dificultando assim a sua saída, a sua perda, tá? Então, dizemos que quanto mais para a esquerda, menor é o número de prótons no período, logo os elétrons da camada de valência, eles acabam se afastando mais do núcleo, aumentando assim o seu tamanho, ok? Então lembra sempre disso. Na família, quanto mais para baixo, mais camadas eletrônicas, ok? E no período, quanto mais para a esquerda, menor o número de prótons, menor a atração com os elétrons, logo há um aumento dessa eletrosfera, o tamanho, de maneira simplificada, o tamanho do átomo aumenta para a esquerda. Não esquece disso, ok? Bom, não confunde raio atômico com raio iônico, tá bom? O raio atômico, lembra sempre que está relacionado ao átomo, que é uma partícula neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? É eletricamente neutro. Agora, o íon é uma espécie onde o número de elétrons é diferente do número de prótons. Então, isso vai haver uma mudança aí na eletrosfera quando eu comparo um átomo com um íon formado a partir desse átomo. Então, para qualquer átomo, o raio atômico será maior do que o raio do cátion formado por aquele elemento. Okay? Então, quando o elemento perde elétrons, vai acabar tendo uma diminuição do seu tamanho. Okay? Então, sempre o átomo original vai ter um raio maior do que o raio do cátion formado a partir desse elemento. Assim como o raio atômico ele vai ser menor do que o raio do ânion. Ou seja, quando o elemento ganha um elétron. Ao ganhar um elétron, tende a aumentar um pouquinho aí esse tamanho do átomo, aumentando assim o raio iônico, ok? Então não esquece de fazer essa comparação. Quando o elemento perde elétrons, ele diminui o raio. Quando ganha, aumenta o raio. Não esquece disso, ok? Partindo dessa ideia de raio atômico, é verificado que quanto maior o raio, menor a atração do núcleo, das cargas positivas do núcleo, com os elétrons da camada de valência, que são os elétrons mais externos. Então, quanto maior o raio, será mais fácil perder esses elétrons da camada de valência. A partir desse ponto, nós chegamos na eletropositividade, que é o caráter metálico dos elementos da tabela, que se associa à tendência a perder elétrons.
A eletropositividade está diretamente associado ao raio atômico, ok? Quanto maior o raio atômico, maior também a eletropositividade, a tendência do elemento de perder elétrons, maior o seu caráter metálico, ok? Então tem um crescimento igual na família de cima para baixo e no período da direita para a esquerda. Não esquece disso, ok? Eletropositividade está associada ao raio atômico diretamente. Bom, a eletronegatividade vai ter um comportamento diferente do raio atômico, já que quanto mais para a direita da tabela e mais para cima, maior está sendo a atração dos elétrons de valência com o núcleo. Logo, é mais difícil tirar elétrons. Com os elementos ametálicos, por exemplo, vai ocorrer o ganho de elétrons em ligações iônicas. Então a gente diz que a eletronegatividade vai ser o caráter ametálico, ok? Dos elementos, que é a tendência a ganhar elétrons. Ou seja, quanto mais para a direita e mais para cima, maior a tendência dos elementos a ganhar elétrons. Não esquece disso, tá bom? Sendo que quem terá a maior eletronegatividade da tabela vai ser o elemento flúor. Não esquece disso, o flúor é o elemento mais eletronegativo. E quanto mais perto do flúor, maior também é a eletronegatividade dos elementos, ok? Bom, então partindo desse ponto aí, desse crescimento da eletronegatividade, que é contrário à eletropositividade, nós temos esse crescimento de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos, ok? Lembrando que a gente tende a desconsiderar no ensino médio, tá, esse cálculo de eletropositividade e eletronegatividade para os gases nobres, já que são elementos que têm pouca interação com outros átomos, né? Dificilmente fazem ligações com outros átomos, ok? Então tendemos a desconsiderar os gases nobres na eletropositividade e eletronegatividade, ok? É muito importante que tu lembre que nós temos os elementos mais usados nas questões quando falamos de eletronegatividade. E, cara, tu não pode esquecer, eletronegatividade ajuda muito a tu entender muitos assuntos que virão mais para frente no teu estudo da química, tá? Estuda a entender ligações, a entender compostos orgânicos, então não foge, tá? Dessas propriedades aqui, é que tu não pode esquecer até o último dia do teu estudo em química, é eletronegatividade. Então lembra dessa fila aqui de elementos, tá? Então a gente tem o flúor como mais eletronegativo, o oxigênio é o segundo, o nitrogênio é o terceiro e assim vai diminuindo. Então lembra dessa fila de eletronegatividade que tem os elementos que sempre aparecem nas questões, ok? Olha lá essa fila para te gravar. Uma frasezinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra dessa fila aí que vai te ajudar muito, ok? Assim como temos também associados à eletronegatividade a energia de ionização, tá? Sendo que essa energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, tá? Do seu estado gasoso, tá bom? E a eletroafinidade, que seria a energia liberada quando um elemento ganha elétrons. Ok? Então, quando a gente olha para o elemento eletronegativo, a gente vê que é difícil tirar um elétron dele, tá? Se é difícil tirar um elétron de um ametal, tá? De um elemento com alta eletronegatividade, essa energia para tirar esse elétron vai ser muito grande. Então, a energia de ionização, o potencial, tá, de ionização, cresce também de baixo para cima e da esquerda para a direita, assim como a eletronegatividade, ok? E a eletroafinidade também aumenta, tá bom? Já que é a propriedade que diz que o elemento, a energia liberada pelo elemento quando ele ganha elétrons, sendo que os ametais têm a maior tendência a ganhar elétrons, ou seja, são os elementos mais eletronegativos, ou seja, quanto mais elétrons um ametal ganhar, mais energia eles vão liberar, ok? Ou seja, quanto mais eletronegativo um elemento, maior também será a sua eletroafinidade, essa energia liberada quando ganha elétrons, né? Já que essa energia liberada são energia liberada para se buscar a estabilidade. Quando o elemento ganha elétrons e encontra a estabilidade, ele libera energia, ok?
Então, essas duas propriedades estão associadas a esse crescimento aqui semelhante à eletronegatividade. Beleza? Partindo disso aí, bate aquele print, tá? Bate aquele print agora aí da tela. Faz aquele resumão no teu caderno. E não esquece, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse projeto continue a crescer, ok? Conto contigo, até a próxima. Tchau!